A gente tem como primeiro registro, né, talvez, de passagem de um botânico na Serra de Bitipoca, o primeiro registro escrito, pelo menos, do francês Auguste Saint-Hilaire, no início do século XIX. 1812, se eu não me engano, ele passou por lá, coletou, né, vários materiais, né, iniciou as coletas nessa área, nessa região. Já tinha esse nome, né, de Serra de Bitipoca, já tinha o vilarejo, né, por causa da questão da extração de ouro, um vilarejo que foi criado por causa, né, da mineração. Posteriormente, teve um alemão também registrado, né, no final do século XIX, o William Schwack, que também tem bastante material coletado lá, né, na Serra de Bitipoca. No início do século XX, a gente tem um brasileiro, Álvaro Astolfo da Silveira, né, que fez também coletas na região, nas áreas, principalmente nas áreas de campo, né, as áreas mais abertas. No meio do século XX, a gente tem o Mendes Magalhães, Geraldo Mendes Magalhães, que as coletas dele foram responsáveis pela primeira listagem feita para a região de Bitipoca. Uma lista ainda pequena, né, eram cerca de 50, 60 espécies, que não está nem próximo do que a gente conhece hoje, né, mas foi um ponto de partida. E, mais ou menos no início da década de 70, a gente tem o padre Leopoldo Krieger, né, que é um grande marco, acho que na pesquisa realizada sobre a flora do Parque Bitipoca, que foi quem realmente iniciou de forma mais intensiva, né? E o padre Leopoldo passou, né, um determinado tempo coletando e formou o que foi a base da coleção que a gente tem hoje de Bitipoca, da grande coleção que a gente tem hoje de Bitipoca, depositado no herbário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Parte desse material também está depositado no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e alguns outros materiais, né, espalhados por alguns outros herbários. Posteriormente, né, a gente tem uma discípula do padre Leopoldo, a professora Fátima Salimena, né, recentemente aposentada do Departamento de Botânica da Universidade, que deu sequência a esse trabalho, e aí veio uma discípula dela, né, a professora Rafaela Forza, hoje uma da principal responsável pela flora do Brasil, né, por coordenar a flora do Brasil, esse grande esforço com 800 taxonomistas trabalhando, né, atualmente, que coordenou, né, organizou o livro da flora de Bitipoca, né? E aí eu pude participar, eu auxiliei nessa organização, a professora Fátima também, e uma colega nossa, a doutora Daniela Zapp, né? Nós quatro contatamos algumas pessoas, alguns pesquisadores, né, tanto do Brasil quanto do exterior, para nos auxiliar na organização desse livro, né? Ele tem essa variação, que é uma das coisas que eu estudei, de ambiente que ocorre em poucos metros. Por exemplo, quem conhece, né, o parque, vai a alguma gruta, a pessoa vai notar que em poucos metros de distância, enquanto ela entra na gruta, enquanto ela se aproxima da gruta, ela vai sentir que a temperatura cai, né, a floresta fica maior, vai ter mais sombra, vai ter mais umidade. E essa variação de ambiente acontece em pouquíssimo espaço. E geralmente isso é o que acontece em todo o parque, né, em toda a unidade. A gente tem uma pequena distância, uma variação ambiental muito grande. E também o próprio parque, né, ele é diferente do entorno. Ele é um maciço muito diferente, né, do que acontece. Eu falo que é o cristalzão. O Uhum. cristalzão. Olhando pelo Google Earth, assim, né, quando a gente vê imagens de satélite, ele se destaca. A gente quase consegue ver a delimitação do que é o parque sem precisar, né, colocar o shape dele, porque é bem diferente. Então, essa transição de Verdade. ambientes no parque acontece de forma muito rápida. Então, isso aumenta a diversidade, que a gente chama dentro da ecologia de diversidade beta, que é a troca de espécies. Então, em pouco espaço, as espécies vão trocando, e aí a gente tem um gradiente, uma transição de um ambiente para o outro. E aí aumenta muito, né, a diversidade. E isso acontece muito em ambiente montano, porque se a gente tem o próprio gradiente de altitude, a gente vai ter um gradiente de temperatura, de precipitação. Então, as montanhas, elas têm isso em particular, né? Então, tem uma diferença do entorno para o próprio parque. E dentro do parque, a topografia dele é muito acidentada.
Então, dentro desse gradiente, existem outros gradientes. Por exemplo, de solo, né? Que é muito legal no parque. Às vezes você está andando e tem uma areia e de repente muda para um solo mais amarela. argilosa. Mesmo sendo o parque uma unidade perto de outras unidades que a gente tem de unidade de conservação, ela é um parque muito pequeno, né? Mas quando você compara números de riqueza de espécies, ele não deixa dever para ninguém, né? E às vezes até supera. No geral, são 1.500 espécies de plantas dentro do parque, aproximadamente, registradas, né? Porque certamente tem outras coisas que a gente não conseguiu registrar, né? Mesmo com 50 anos de coleta, né? Tem Orquidácea, Asterácea, Poácea, né, em termos de riqueza, os capins. Aí vem Melastomataceae, né, e Myrtácea. E no entorno, para a gente ter ideia dessa diferença, tem pouco mais de 500 espécies. E aí 50% das que tem no entorno não tem no parque. Então, essa troca de espécies já acontece do entorno para o parque, né? Epífita são plantas que usam outras plantas como suporte, mas elas não têm contato com o solo e elas não prejudicam essa planta, que no caso, na maioria das vezes, é uma árvore mesmo, né? Então, são as bromélias, as orquídeas, que a gente vê, samambaias, até cactos também, né? Que a gente vê em cima de uma árvore, e elas não parasitam essa árvore, elas usam como suporte mesmo. A flor de maio, né? Que eu acho que muita gente Flor de maio conhece, é um cacto epífita. Porque dessas plantas que utilizam outras como suporte, a gente tem, por exemplo, as briófitas, né? Os musgos. Então, excluindo essas, né, a partir das samambaias, que são as que já têm estruturas vasculares. Então, são 224, a maioria delas são orquídeas, são 86 orquídeas, e elas representam 28% das espécies que a gente tem registradas para o parque. Então, 28% da flora vascular do parque é de epífita vascular, está em cima da árvore. Né? Ou às vezes elas podem ficar tanto no solo quanto na árvore. Algumas só vivem usando outras como suporte e outras estão em mais de um ambiente, né? Ou no solo ou na árvore também. E o mais interessante é que a riqueza que a gente encontrou no Ibitipoca, ela é muito alta e ela é quase 10%, né? Cerca de 10% de todas as epífitas vasculares da floresta atlântica. É porque as epífitas, como elas utilizam outra planta como suporte, elas são bem sensíveis. Elas não têm acesso ao solo. Então, elas não têm acesso à umidade ali disponível no solo. Então, elas dependem muito da umidade atmosférica, né? Então, a riqueza de epífitas, ela está muito relacionada à precipitação, né? A quantidade de chuvas que aquele lugar recebe, ou a quantidade de nuvem, né? Que é uma outra forma de ter acesso à água através das nuvens, que é o que acontece no Ibitipoca. Essa sazonalidade na diferença de disponibilidade de água ao longo do ano, ela é diminuída. Então, isso favorece que existam um número maior de espécies de epífitas. Que a gente tem epífitas que são mais, assim, resistentes a perder um pouco a ficar um tempo sem ter acesso à água, tem outras que são mais sensíveis. Por exemplo, tem samambaia, que são tão fininhas, né, as himenofiláceas, que elas têm uma camada de células, às vezes. Só de células. Então, qualquer evento de seca pode causar a mortalidade, né, dessas espécies. Então, como no Ibitipoca tem essa presença constante da nuvem, dessas formações nebulares, a gente encontra uma riqueza que é comparável ao que ocorre em outras regiões do país, que são lugares que têm uma precipitação maior, né, um regime de chuvas maior. Vamos explicar, né, que fitofisionomia são aparências da vegetação, né? A vegetação, a gente está dentro do bioma Mata Atlântica. A Floresta Atlântica, que tinha, dentro da Constituição, ela tem uma proteção especial, era só considerada esse tipo de floresta, que é muito úmida, que acontece mais nessa região costeira, né, próxima à Serra do Mar, no sul. Então, por muito tempo, a definição foi essa. Só que hoje, o que a gente
chama de Mata Atlântica, né, de Floresta Atlântica, na verdade a gente chama o domínio. Então, dentro desse domínio vão ter diferentes tipos de floresta. Desde aquela floresta que a gente vê, né, na região costeira, que é uma floresta alta, extremamente fechada, até florestas que podem perder as folhas por parte do ano, né? Algumas árvores perdem as folhas, que são as florestas semideciduais, ou florestas, ambientes até inclusive esses, como o Ibitipoca, que parecem que são savanoides, ou mesmo campos, né? Então, quando você mostra um campo de altitude para a pessoa e fala que você é dentro do domínio da Floresta Atlântica, dá para entender a confusão, né? Vocês estão vendo um campo e você fala que isso aqui é Floresta Atlântica, mas é uma mudança de conceito que teve. Então, dentro do parque, com essa classificação, né, que foi feita pelo Ari Oliveira Filho, é uma classificação muito, muito boa e muito interessante, ele une várias coisas. Então, uma coisa que ajuda a identificar é o que a gente vê de principal naquela vegetação. Então, é uma classificação muito, muito complexa, muito profunda, tem vários níveis. Dentro do parque, nós temos 7 fisionomias definidas por ele, e dessas 7 fisionomias, a gente tem subfisionomias. Então, é um trabalho minucioso, assim. É um mosaico de vegetação incrível, né? Por isso a alta diversidade, né? Então, a floresta nebular, que a gente chama de floresta mesmo, é a Mata Grande. Então, para quem conhece o parque, quando você está indo ali em direção ao Monjolinho, tem uma parte da trilha que você vai entrar em contato, vai ficar na beiradinha ali da Mata Grande, né? E aí dá para perceber, se você estiver passeando, assim, observando a vegetação, que é uma mata que as árvores, de repente, ficam muito maiores, né? Elas ali naquele lugar. O solo é diferente, é bem diferente ali. Então, essa é uma floresta nebular mesmo, né? A gente consegue ver claramente, em determinado momento, tá aquela areia branca e, de repente, você tem um solo argiloso marrom, vermelho. Ele muda completamente de cor, é mais profundo e permite, né, a floresta ser também de maior porte. Ele é mais profundo. E aí depois a gente tem as nanoflorestas, que essas a gente tem mais espalhadas, né, por todo o parque. E elas ocorrem em um gradiente com o arbustal. Então, é uma coisa meio difícil, né, de definir. Mas essas nanoflorestas, elas são florestas nebulares, onde o dossel é mais baixo. Então, a altura das árvores ela é menor. A maioria fica entre 5 e 10 metros, né, de altura. São essas matinhas que acompanham os rios, tem na entrada das grutas, né, são essas mais baixinhas, as árvores mais compactas, né. Até que mais no extremo dela tem o arbustal, que é outra fisionomia, que fica entre, né, a parte mais savana, né, que lembra o cerrado, e a parte da floresta. O que acontece ao longo da altitude nesses lugares é que existem uma floresta nebular mais alta, e conforme o solo vai ficando mais raso, não dá mais para existir, né, árvores tão de maior porte mesmo, porque ela precisa ter raízes mais profundas. Então, as árvores vão ficando menorzinhas. Às vezes a mesma espécie. E aí, às vezes, vão ter a mesma espécie que vai acontecer, porque ela vai ter que ser mais resistente para viver nesse ambiente, né, que vai ficando com o solo mais raso. E aí, então, a gente tem esse arbustal, que também acontece em outros lugares, que as pessoas chamam de linha de árvores, que é quando, ao longo da altitude, as árvores deixam de existir, né? Em muitos lugares, você tem o que eles chamam de cinturões. Então, chega um momento que você tem a linha de árvores, e aí, a partir dali, vai ser uma vegetação que não vão ter mais árvores, né? Vão ser mais arbustos e ervas. Parte do candeal é arbustal, né? É meio que uma transição também. Mas vai entrar agora mais candeia. E aí, a gente tem as savanas, né? Que tem esse aspecto que lembra muito o cerrado mesmo, porque é o mesmo nome, inclusive, né? Que tem essas candeias, que elas são mais retorcidas, né? Bem parecidas com o que a gente tem no cerrado. Solo raso, pobre, né? Pouca água. Elas começam a ficar mais esparsas, né? Então, a gente não dá para falar mais que é uma floresta, nem que é um arbustal, porque as árvores estão longe, né, uma da outra, tem um espaço muito grande.
E aí elas são mais dominadas por outros tipos de formas de vida, né? Que não sejam as árvores. E aí depois da savana a gente tem as campinas, né? Que é o campo rupestre. Que é o campo rupestre. Que ele Aí chama o de campo... campina lenhosa e campina nebular. Que aí pode ter tá. vegetação mais aberta, mais com gramíneas, por exemplo. Pode, em alguns momentos, ter também outras plantas e arbustos também, né? E tem os afloramentos no meio disso tudo, que às vezes pode estar até mesmo no interior da floresta, né? Como você falou, né? Um grande cristal, então em vários pontos tem esses afloramentos, tanto dentro da floresta quanto fora da floresta, né? Que eu acho que chama mais atenção, né, no parque. Afloramentos de rocha, pessoal. De rocha. Dentro, né? Aí são vegetação que cresce praticamente diretamente em cima da rocha. É incrível isso, né? Tem florzinha assim que do nada sai da pedra. Né? Tem as canelas de ema, várias orquídeas, várias bromélias, samambaias, os capins, né, aparecem nesse... E aí vão aparecer menos árvores, né, e arbustos às vezes mais raros também. Né? Muitas vezes são plantas mais herbáceas que ocorrem nesses ambientes. Né? Esse é o campo rupestre, que a gente chama de campo rupestre. A questão de endemismo está relacionada à distribuição. Né? Existem espécies endêmicas restritas, por exemplo, de uma serra, ou seja, uma espécie que só ocorre numa determinada serra. Existe uma espécie endêmica da floresta atlântica. Se a gente considerar o mundo como um todo, ela vai ser restrita à floresta atlântica. Ou da região neotropical, que é a parte tropical das Américas. Né? Então a gente tem algumas espécies no parque que são endêmicas. Algumas delas eram conhecidas, eram consideradas endêmicas do parque até bem recentemente. Elas só ocorriam, o conhecimento delas, não é que elas só ocorriam, a gente só sabia que ela ocorria ali. Algumas dessas espécies, como por exemplo a bromélia Vrisia cacuminis, aquele cacto, o Arthrocereus, né, aquele espinhoso colunar que tem no parque, foram encontradas também em serras próximas. Então essas plantas, elas não deixam de ser endêmicas, só que a gente amplia um pouquinho esse conhecimento. Elas são endêmicas da região. Elas podem ocorrer na Serra Negra, que está a 20 e poucos quilômetros do parque. Elas podem ocorrer na Serra do Cruz, que também está a cerca de 30 quilômetros, né? São dessa região de campo rupestre. Mas, ainda assim, são restritas. Né? Se a gente considera a floresta atlântica, vamos dizer a floresta atlântica, né? Elas são restritas a alguns poucos quilômetros quadrados. Isso torna essas espécies também ameaçadas, muitas vezes. Né? O parque, por exemplo, está resguardado, é uma unidade de conservação. Então, as plantas que tem ali, as populações que tem ali, elas têm alguma proteção que as plantas que estão fora não têm. Então, às vezes, populações dessas plantas, do Arthrocereus, população da Vrisia cacuminis, né, estão em áreas que não têm nenhum tipo de proteção, áreas abertas, áreas que são sujeitas à mineração, à agricultura, a criação de gado, né, pisoteio de turistas, às vezes, né, a gente sabe que tem várias áreas que são visitadas de forma desordenada, essas plantas estão ameaçadas. Né, algumas ameaças às plantas são, por exemplo, o declínio da qualidade de hábitat, né, a planta está ali, o hábitat começa a ter algum tipo de impacto, e se as plantas forem restritas de determinado lugar, elas vão sumir. Elas sumiram, acabou, não tem mais a planta, né? Algumas delas estão restritas, são ameaçadas, por exemplo, por coleta. Orquídeas, bromélias, cactos, gesneriáceas, né? Tem várias plantas que são consideradas ornamentais e as pessoas, ao invés de comprarem as plantas que estão sendo vendidas nas floriculturas, querem retirar da natureza e querem levar para casa. Essa retirada impacta muito, às vezes, as populações. Né? A maioria das plantas não tem populações grandes. Né, são algumas que são distribuição mais ampla, que tem populações maiores e a distribuição maior também, mas muitas delas são restritas. Essa é uma forma de ameaça. E existem ameaças indiretas também, como, por exemplo, acabou o polinizador, igual está acontecendo com as abelhas, sabe? Está reduzindo a abelha. Né, agrotóxicos. Os agrotóxicos, né, podem causar danos a vários animais, né, sobretudo insetos, né, mas são tóxicos para uma gama ampla, né, de animais. Vai acabar o polinizador, vai acabar a dispersor, vai acabar a planta. Ela não vai conseguir se reproduzir, ela não vai conseguir encontrar uma outra planta para reproduzir, ela não vai conseguir dispersar a sua semente, né, o propágulo, que é o responsável pela manutenção dessa planta no ambiente. Então, são vários níveis de ameaça, são várias formas de ameaça, né,
E a gente tem dentro do parque cerca de 130 espécies consideradas ameaçadas, ou em nível nacional ou em nível estadual, né? São plantas que têm estudos que mostram que, se não for feito alguma coisa, e tem sido feito, né, na medida do possível, né, tem o Centro Nacional de Conservação da Flora, que é sediado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é responsável hoje por fazer essas listas e estabelecer os planos de ação para a recuperação dessas espécies, né? Infelizmente, a gente tem pouca gente, a gente tem pouco recurso, a gente tem pouco tempo, né, muitas vezes, e algumas plantas conseguem ser trabalhadas nesse sentido e outras não, né? A gente fez uma análise ao longo das grutas e a gente tem a distribuição das espécies em famílias. E a gente sabe, vamos dizer, o esperado para acontecer. E a Gruta dos Coelhos, ela ficou abaixo do esperado. Então, tinha uma perturbação na força, vamos dizer. A diversidade taxonômica, né? O número de grupos que deveriam aparecer, que aparecem nas outras grutas, deveria aparecer algo próximo no coelho. E no coelho deu essa reduzida. Assim, como se fosse uma árvore pela da vida, visitação. né? Não é verdade? Às vezes a pessoa não entende que tem espécies que vão ficar um ano inteiro, né, acumulando nutriente ali, energia, para poder florescer, e que aquela oportunidade dela para ela reproduzir, a pessoa arranca a flor, né? E isso acontece muito com o hipeastrum. Muitas dessas plantas têm um requisito de hábitat muito específico, né? São microhábitats, são lugares que a umidade é o ideal, a luminosidade é o ideal, às vezes o solo ou o substrato, no caso das epífitas, né? Tem que ter alguma coisa bem específica. A temperatura ao longo do dia e à noite, por exemplo, vai cair à noite, aquela planta ela consegue se manter ali, está adaptada, né, àquele tipo de condição. Se você retira e leva para casa, coloca dentro de um vaso de plástico no muro da casa, tomando sol na cara o tempo todo, uma planta que é do interior da floresta, ela vai morrer. Pode ter certeza que vai morrer, né? Se você pega uma planta do campo e quer colocar ela dentro de casa para poder cultivar num substrato também completamente diferente, ela vai morrer, né? Então é muito mais interessante deixar a planta lá para que alguém possa ver posteriormente, para que a gente possa estudar, para que os animais possam utilizar. Tira uma foto dela. Todo mundo carrega celular hoje, carrega câmeras variadas, fotografa e guarda a foto dessa planta, né?